Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês um tema chamado logaritmos, tá bom? Para esse tema eu vou trazer tanto uma introdução na parte histórica e depois eu vou usar um mapa mental para trazer algumas propriedades e por fim um exercício, né, que a gente usa no dia a dia, que é com os juros compostos. Os logaritmos, tá? Ele faz parte da matemática mais moderna, tá bom? Foi criado lá no ano de 1600, tá bom? Pelo John Napier, né? Um escocês que ele começou a trabalhar com números, né? E criou uma obra e deu o nome dela, né? O livro, uma descrição maravilhosa da regra dos logaritmos. Em 1614 ele criou esse livro, daí gerou curiosidades de outros matemáticos ingleses que ali ficavam perto da Escócia, né? Então, essa publicação dele que gerou um movimento de aprofundar os estudos sobre o logaritmo, que chegou às tábuas de logaritmos, né? E agora com a calculadora não se usa mais as tábuas, né? Usa as calculadoras matemáticas, as financeiras, as calculadoras científicas, né, que tem a propriedade do log. Claro que você não vai encontrar logaritmo, né, numa calculadora que tenha somente mais e menos divisão e multiplicação, tá bom? Mas nas científicas e nas HPs de contadores, tá, você vai encontrar. Então, essa é a definição de logaritmo. Então, ó, por exemplo, aqui, vou dar alguns exemplos de logaritmos para vocês, tá? Vamos supor que nós temos aqui o logaritmo, né, na base 10. As mais famosas são a base 10, tá? E a base 2. Eu vou trabalhar com a base 10, que a gente sabe fazer ela de cabeça, tá bom? Então, considerando o logaritmo na base 10, tá? Igual a 10. Logaritmo na base 10, desculpa, igual a 1, né? Significa o quê? Que 10 elevado à primeira é igual a 10, tá? Então o logaritmo ele pega o número da base, tá? Eleva ele para o resultado do logaritmo e se obtém o logaritmando, tá? Esse é o nome que nós damos para os termos do logaritmo, tá? O resultado, base e logaritmando. Conforme a gente vê aqui, ó, nesse mapa mental. Então, nós temos a base, nós temos o logaritmo, né, que é o resultado, e o logaritmando. Outro exemplo aqui, vamos lá. Por exemplo, ó, se eu tenho o log na base 10 de 100, tá? Log na base 10 de 100. Quanto que vai valer? É um número que eu elevo, né? Que eu vou elevar ao 10 e vou obter o 100. E esse número é o 2. Por quê? 10 elevado ao quadrado é 100. Tá? Então é assim que a gente trabalha com os logaritmos. Usando a calculadora, por exemplo aqui, ó, 10, 100, né? E aperta log. É 2. Por quê? Log, na calculadora que a gente usa aqui, a base é 10, tá? Então, 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Por isso que log de 100 é igual a 2. 1000. Que número, que o 10 elevado a qual número resulta em 1000? 3, né? 10 elevado à terceira é 1000. Então, 1000, se eu apertar o log, vai dar 3. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Novamente. Se a gente pegar, então, 1000, ó. Pegar o exemplo do 1000. 10 elevado a qual número resulta em 1000? 10 elevado à terceira é igual a 1000. Pois 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, nós escrevemos que, tá? Que o log na base 10 de 1000
é igual a 3. Assim que nós trabalhamos com os logaritmos. Bom, então tem aqui o mapa mental, tá? Eu vou deixar ele aqui um pouquinho na tela. Se vocês quiserem tirar um print, tá? Para estudar, muito legal essa ideia dos mapas mentais, tá bom? Facilita o entendimento e o jeito que a gente vai decorar as informações. Nesse mapa mental, nós temos a definição de logaritmo aqui em cima e algumas propriedades de logaritmos, tá? Então, caso vocês queiram aí tá estudando logaritmos, recomendo que primeiramente vocês façam um mapa mental, tá? Para poder tá assimilando as propriedades, tá? Porque tem bastante propriedade, tá bom? Então, caso queiram, pausa o vídeo aí e façam algumas anotações. O logaritmo, pessoal, é muito comum usar ele quando nós temos exponenciais, né? Ou quando nós temos números elevados, né? Exponenciais. Então, quando nós temos equações, contas, onde a incógnita, o x, está no expoente, tá? Então, são nessas situações que a gente vai estar trabalhando com o logaritmo, tá bom? Vamos estudar, então, vamos aplicar o logaritmo, na verdade, a um exercício de juros compostos. Então, vamos ver aqui, ó. Um investimento de R$1.000 foi feito sob taxa de juros compostos de 3% ao mês. Após um período de tempo, né? Em meses, o montante foi de R$ 1.159,27. Qual o valor do T? Então, se a gente... Nesse exercício aqui de concurso, foi um concurso da Petrobras, tá? Ele deu aqui pra gente alguns logaritmos, tá? Então, vamos ver aqui como que é a fórmula de juros compostos, né? A fórmula de juros compostos, ela é assim, ó. Vou trazer aqui para vocês. O montante, tá bom? O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá bom? Essa é a fórmula de juros compostos. Então, vamos fazer aqui o exercício usando os dados do exercício, tá bom? Deixa eu pegar aqui a fórmula. Deixa aqui do lado. Para a gente poder estar trabalhando. Então vamos lá, ó. O montante é o quanto que foi acumulado do capital inicial mais os juros. Então foi 1.159. Montante 1.159,27. Capital inicial, o C, capital inicial, foi de R$1.000 vezes o 1 mais a taxa foi de 3%, 0,03 elevado ao T. Por que 0,03? 3% é igual a 3 dividido por 100, que é igual a 0,03. Tá? Então, se eu somar aqui, eu vou obter, né, 1.159,27 é igual a 1.000 vezes 1,03 elevado ao T. Então, observe que nessa equação, ela difere de uma equação linear, porque o x ele está elevado. Então, não é o jeito que a gente trabalha normalmente com multiplicação, divisão,
tá? Quando você tem o x elevado, você tem que usar logaritmos para poder pegar o x e descer para uma equação linear. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar o logaritmo em todos os termos da equação. Então, tanto de um lado quanto do outro, eu vou aplicar o logaritmo da base 10, tá bom? Só que nesse exercício eu não posso usar a base 10, por quê? Nesse exercício ele traz o logaritmo ln, tá? Que significa que é um logaritmo na base e. Essa base e é o número neperiano que é dado para os logaritmos naturais. Então eu vou usar o log, em vez de usar o log na base 10, eu vou usar o logaritmo neperiano, que é na base e. Se eu escrever log na base e ou ln, é a mesma coisa. Se eu escrever ln ou logaritmo na base e, é a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui ln dos dois lados da igualdade, tá bom? Então ln de 1159,27 é igual a ln de 1000 vezes 1,03 elevado a t, né? E fecha o parênteses aqui. Quando eu estou multiplicando números dentro do algoritmo, do logaritmo, né? Nós temos essa seguinte propriedade aqui, ó. Quando eu estou multiplicando dois números dentro da mesma base do logaritmo, é a mesma coisa que eu somar esses dois logaritmos. Então voltamos aqui. Então, como eu estou multiplicando dois números dentro de um mesmo logaritmo, eu vou escrever da seguinte forma: ln 1159,27 é igual ao logaritmo de 1000 mais o logaritmo neperiano de 1,03 elevado a t, tá bom? Quando eu tenho um logaritmo e um número elevado, né, eu tenho a seguinte propriedade: quando eu tenho um logaritmo numa base e ele está elevando, eu pego essa base, né, e passo multiplicando na frente do logaritmo. Então, vou pegar aqui, voltar aqui na minha conta. Vou ter então, ó, de novo, ln mil e 59,27 é igual logaritmo de 1000 mais, então o t, como ele está elevado, vai vir aqui na frente, mais o t vezes o logaritmo de 1,03. Então eu vou pegar agora, né, esse logaritmo aqui, vou passar para o outro lado, tá somando, vai passar subtraindo. Então vai ficar assim, ó, ln 1159,27 menos o ln de 1000 é igual ao t vezes o logaritmo de 1,03.
Agora, eu vou voltar no meu exercício, porque no exercício ele dá já esses valores. Então, logaritmo de 1000, 6,91. Então, vou substituir aqui, ó. Logaritmo de 1000, 6,91. Logaritmo de 1159,27. 7,06. 7,06. E o logaritmo de 1,03 vai dar 0,03. Então, ó, igual. Aí facilitou agora, né? T vezes 0,03. Antigamente não tinha na calculadora, usava-se tábuas de logaritmos. Tábua da base de logaritmo na base 2, tábua de logaritmo na base 10, na base neperiana, que é o logaritmo natural. Então você tinha várias tábuas para poder fazer os cálculos. Hoje em dia tem as calculadoras, né? Então fica mais fácil. Então vamos fazer aqui, ó, 7,06 menos 6,91. Bom, então vai ficar assim, ó. 7. Vou fazer de outra cor aqui, só para destacar. 0,06 menos 6,91. 5, né? Corta. 0,15. Né? 0,15 é igual ao T vezes 0,03. Tá multiplicando, agora passa dividindo, né, o 0,3 para o outro lado. Certo? Então vai ficar 0,15 dividido por 0,03 é igual ao T. Então, para descobrir o T, né, que é o tempo que gerou o montante, eu vou ter 0,15 dividido por 0,03, né? Tenho duas casas decimais dos dois lados da divisão, então eu apenas apago a vírgula, né? Só a vírgula, né? Só apagar a vírgula aqui, ó. Porque as casas decimais, elas são 2 de um lado, 2 do outro. Então tá tudo certo. Só tirar a vírgula e resolver. 15 divide 3, todo mundo sabe que é 5, né? E sobra 0. Então o T é igual a 5. Se o T é igual a 5, resposta do exercício, alternativa A. Em 5 anos, 5 meses, né? Em 5 meses, um capital de R$1.000 aplicado a juros compostos de 3% gera 1.159,27, tá? Então esse é o vídeo aí que eu deixei para vocês sobre logaritmos, definição e um exercício aplicado. Espero que vocês gostem. Um abraço, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu!